Amém, irmãos? Na sequência da nossa série Eu Sou, mas Quero Mudar, hoje eu quero pedir que você, ao ouvir a palavra de hoje, não pense em quem está perto de você, não pense em alguém que você conhece, não se lembre de uma pessoa que não está aqui, que faltou, não lembre de um cunhado que você tem, de uma sogra que você tem. Meu convite para você é ouvir a palavra de hoje pensando só em você. Só em você, porque dentro da sequência da nossa série eu vou falar de um tema que nós não gostamos de admitir, que nós somos, e às vezes não somos, e a gente precisa mudar. Eu sou egoísta, mas quero mudar, quero me valer para basear a nossa conversa, conhecida parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Eu quero engatar a quinta marcha, ler a partir do verso 29 com você, para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo de número 10, a partir do verso número 29. Eu sou egoísta, mas quero mudar. Lucas capítulo 10, verso 29. Amém? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele, e aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou-lhes nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar, queridos, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, visita-nos, ó Pai, através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo traga para nós nessa noite uma revelação da Tua parte sobre o nosso caráter. Revela-nos, ó Pai, se no fundo, nós somos pessoas egoístas, porque se somos, nós precisamos mudar, porque é desejo do Teu coração que a gente mude. Usa a Tua Palavra neste início de noite, para sermos confrontados, mas acima de tudo também, para sermos encorajados. Fala conosco, Pai, necessitados pedimos assim, no santo, bendito e precioso nome de Jesus, amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Pessoas egoístas são aquelas pessoas que são centradas em si mesmas. Pessoas egoístas são pessoas que exigem demais dos outros, mas não se doam para essas pessoas de quem elas exigem. Pessoas egoístas são pessoas caracterizadas por dedicar um amor exclusivo a si mesmo. Pessoa egoísta é aquela que cuida demais e somente dos seus interesses. Pessoas egoístas são incapazes de cuidar de qualquer coisa que não seja conveniente a si mesmo. Então qualquer assunto que não me diga respeito, que eu não possa levar algum tipo de vantagem, que não vai me favorecer, se eu sou egoísta, eu não ligo. O egoísmo é uma das principais mazelas humanas. O egoísmo é uma das piores características de um ser humano, e é por causa do egoísmo que a gente tem tanta desigualdade social, é por causa do egoísmo que a gente tem tanta violência, é por causa do egoísmo que a gente vive uma vida tão ensimesmada. Eu não tenho dúvida que o egoísmo é um sentimento nocivo, é um sentimento destrutivo, destruidor. O lema do egoísmo é mais ou menos assim: o que é meu, e o que é seu poderá vir a ser meu também. É por isso que as pessoas furam a
fila, na maior cara dura, numa fila de banco. Ou como aconteceu agora recentemente na crise do abastecimento, pessoas furando a fila para abastecer. Por que uma pessoa egoísta fura a fila? Porque a gente quer o lugar do outro na fila, porque eu tenho meus próprios interesses. Eu não posso perder tempo numa fila, o outro pode. É por causa do egoísmo que as pessoas sentam no banco dos idosos, no metrô, no trem, no ônibus, e vão na maior cara de pau, porque nós pensamos apenas naquilo que é conveniente aos nossos próprios interesses. Será que nós somos egoístas? Será que existe algum mal em ser egoísta? Existe sim, existem alguns prejuízos. Alguns prejuízos dos muitos que nós temos, eu quero citar alguns. Em primeiro lugar, o egoísmo, ele asfixia a empatia e a solidariedade. Uma pessoa egoísta não gosta de fazer favores. Uma pessoa egoísta, ela não tem empatia, solidariedade com a dor alheia. Ela não se incomoda com alguém que está sofrendo, porque eu tenho os meus próprios lutos, as minhas próprias dores, as minhas próprias batalhas, então eu não tenho tempo, eu não tenho interesse em saber das batalhas dos outros, quanto mais ser solidário a essas batalhas. O egoísta é uma pessoa que se recusa a agir empaticamente em relação ao outro, não gosta de fazer favor, não empresta nada, porque é um egoísta. Em segundo lugar, o egoísmo, ele tem o poder de nos tornar pessoas extremamente críticas. Nós criticamos demais os outros, e muitas vezes por trás de uma crítica, às vezes não há nenhum fundamento, há só o egoísmo que nos leva a nos tornarmos muito críticos, porque às vezes essa pessoa tem alguma coisa que a gente ainda não tem e que a gente ainda quer ter, então a gente critica, e critica muito. O egoísta pode se tornar uma pessoa extremamente possessiva, controladora, não porque ela goste, mas porque ela é egoísta. Geralmente pessoas egoístas gostam de ter o controle de tudo e de todos nas suas mãos. Gente egoísta tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar em equipe. Se recusa a receber ajuda, quer sempre fazer tudo sozinho. E quando trabalha em equipe, quer ganhar o crédito pelo trabalho de toda a equipe. Ele quer ficar com o crédito só para ele, porque ele é uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta tem dificuldade em admitir seus erros. Numa crise, numa dificuldade, num problema, ele nunca admite que ele errou, que ele cometeu um erro, porque ele é egoísta demais para isso. Gente egoísta são pessoas que têm atitudes maldosas. Sabe quando sai um filme novo e você assiste o filme novo, você vai na estreia do filme dos Vingadores, você assiste os Vingadores e você volta do cinema e você já está no WhatsApp para os grupos, dando spoiler, maldosamente: ó, o Homem-Aranha morre, é horrível esse filme, o Thor, o Hulk apanhou, você deu um spoiler de tudo que aconteceu. E sabe por que você fez isso? Não é porque você quer ser um cara legal, é porque você é egoísta, você quer frustrar a expectativa dos outros. Você descobriu onde é que está vendendo gasolina boa e barata em promoção aqui em Mogi, mas você não fala para ninguém, porque você é egoísta. Às vezes nós temos o egoísmo dentro da nossa casa. Nós temos atitudes muito egoístas. Se a carapuça servir, ninguém me falou, é o Espírito Santo, você reclama com ele. Mas é o nosso egoísmo que nos leva a escolher o bife maior da panela. O bife maior tem que ser nosso. É o nosso egoísmo que às vezes, quando os nossos pais fazem a conta e eles chegam no supermercado e aí eles colocam os pacotes de bolacha, já nos esconderijos secretos a gente já vai bem atrás de mansinho, filma onde está, e a gente vai e pega um pacote de bolacha e a gente esconde debaixo do nosso colchão e a gente come todas as bolachas sozinho. Sabe por quê? Porque o egoísmo nos leva a ter essa atitude maldosa com os nossos irmãos. Você já fez isso com algum irmão seu? Em nome de Jesus, se arrependa, confesse o seu pecado para Deus. Cuidado. Pessoas egoístas são pessoas
muito ingratas. São pessoas que jamais demonstram a sua gratidão, porque elas têm egoísmo demais para fazer isso. E gente egoísta, meus irmãos, flerta com a solidão. Gente egoísta vai viver seus dias sozinho, cuidando tanto de si mesmo, dos seus próprios interesses, não olhou para o lado, não ajudou ninguém, não é generoso. Você vai flertar com a solidão na sua vida, sabe? Conviver com gente egoísta é lidar com pessoas complexas e muito complicadas. Por isso que hoje a gente abriu no livro de Lucas, capítulo 10, para falar dessa parábola conhecida do bom samaritano. Sabe por quê? Porque na parábola do bom samaritano existem alguns personagens. E esses personagens, eles entram na parábola e eles desfilam ou um comportamento egoísta que se manifesta com algumas características e desfilam um comportamento de altruísmo. E conviver com uma pessoa egoísta é ter uma relação muito complicada, porque o egoísmo ele vai complicar muito o relacionamento interpessoal. Se você é egoísta, você tem dificuldades de relacionamento. Se você tem um parente, um amigo egoísta, você tem dificuldade de se relacionar com essa pessoa, porque a conta do egoísmo ela estoura no relacionamento pessoal. E talvez nesta noite a gente precisa se enxergar no espelho dessa parábola. Eu quero afirmar à luz da parábola do bom samaritano 3 verdades para você e para mim hoje à noite. A primeira verdade é essa aqui: o egoísmo nos leva a ferir pessoas buscando levar vantagem sobre elas. O egoísmo nos leva a ferir pessoas com o objetivo de buscar levar vantagem em cima delas. Onde está isso? Verso 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. E esses lhe tiraram as roupas, lhe espancaram e se foram, deixando-o quase morto. O comportamento egoísta dos ladrões, dos assaltantes, é uma atitude que muitas vezes nós temos nas nossas relações. Não estou chamando ninguém de ladrão, não estou chamando ninguém aqui de assaltante. Eu estou dizendo que a mesma atitude dos assaltantes pode ser a mesma atitude minha e sua, se nós formos pessoas egoístas. Por quê? Porque é o egoísmo que leva esses assaltantes a roubar um homem. E para roubar esse homem, eles precisam espancar e ferir, porque o homem não vai dar o dinheiro de graça. E para levar vantagem sobre este homem, eles vão ferir esse homem. Eles vão bater nesse homem. O texto diz que esse homem, na parábola, na história de Jesus, ele fica quase que semi-morto. E às vezes nós temos este comportamento de egoísmo e ferimos pessoas querendo levar vantagem sobre elas. E nós ferimos pessoas com o nosso egoísmo e a gente não sente culpa. Porque quando eu sou egoísta, o egoísmo rouba essa sensação de culpa. É por isso que as pessoas são corruptas. É por isso que a gente vê os deputados sendo presos, porque roubaram, desviaram dinheiro da merenda escolar. E como é que pode um sujeito tirar a merenda escolar de uma criança, que só pode fazer uma refeição na escola? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é egoísta. E ele tem consciência de isopor, porque o egoísmo, ele tira essa sensação de culpa. É por isso que o sujeito, um adolescente, ele vai sentar amanhã no lugar do idoso, no trem, no metrô, e ele vai fazer a viagem tranquilo, sem culpa, sem peso, sem remorso. Porque o egoísmo nos leva a ferir os outros, porque a gente quer levar vantagem sobre eles. Nem que para isso a gente tenha que agir assim, de má fé. Tome cuidado, meus irmãos, com os relacionamentos que nós temos nas nossas famílias, com os nossos amigos, porque a atitude que nós temos às vezes pode ser a atitude do ladrão. Nós ferimos os outros para levar vantagem sobre eles. Tem adolescente que está pegando o dinheiro dos seus pais, da carteira dos seus pais,
está pegando. E quando o pai chega, que conta com aquele dinheiro, ele desapareceu, e ele pergunta para você: você viu o dinheiro? E você, cara de pau, cinicamente diz que você não sabe, que você não viu, mas você pegou o dinheiro para gastar. Porque você é egoísta, porque você não pensou nos seus pais, porque você não pensou nos seus irmãos, você simplesmente subtraiu o valor. Isso tem um outro nome que os advogados sabem muito bem. Você está cometendo um erro, e eu não vou dizer o outro nome, mas eu vou dizer o que você está sendo. Você está sendo egoísta. Você está ferindo a confiança que os seus pais têm em você com esse comportamento. Como os ladrões da parábola, nós estamos levando vantagem em cima dos outros, sendo egoístas. Nós estamos se apropriando de coisas que não são nossas pelo nosso egoísmo. Nós estamos ferindo as pessoas. Você tem sido egoísta? Você tem sido egoísta nos seus relacionamentos? Você está ferindo pessoas, e mesmo sabendo que você está ferindo pessoas, você continua com esse mesmo comportamento. Essa atitude você precisa se consertar, porque é uma atitude que fere, que machuca. Mas há uma segunda verdade que eu quero afirmar nesta noite. A segunda verdade que eu quero afirmar é essa aqui: o egoísmo nos leva a ferir pessoas, tratando-as com indiferença. Verso 31 e o verso 32, eu baseio essa afirmação na postura do sacerdote do levita. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou por outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Sabe, irmãos, eu sei que você conhece bem a Bíblia. Você sabe que um sacerdote e um levita, eles são os oficiais da instrução bíblica. Eles têm funções, ofícios públicos. E há uma lei que os restringe, na lei de Moisés, a não se contaminar, a não tocar nada que esteja morto. Eles não podem encostar num homem que esteja morto, porque na linguagem de Moisés eles vão se tornar cerimonialmente impuros. Aí o levita não pode dirigir o louvor, aí o sacerdote não pode fazer os seus ofícios. Eu sei que você sabe disso, e eu sei que você sabe que essa é uma atitude que está por trás, quando o sacerdote e o levita passam e vem esse homem espancado, caído, surrado, que havia sido roubado. Eles vêm e eles não querem tocar, porque eles não querem se contaminar. Mas há uma expressão no texto que fica muito claro, que evidencia a indiferença deles. Eles não passam do lado, eles mudam de calçada. E sabe por que eles mudam de calçada? Primeiro, porque eles são indiferentes. Eles não estão nem aí com esse homem. Eles não sabem se esse homem está morto. E é muito fácil saber, não é verdade? É só você chegar e falar com ele, e gritar no pé do ouvido dele. Se ele dá um susto assim, ele está vivo. Eles poderiam fazer isso e chamar ajuda, se eles não quisessem tocar. Mas eles mudam de calçada. Porque quando nós somos indiferentes a alguém, é melhor a gente mudar de calçada. Melhor a gente passar do outro lado. Segundo, eles fazem isso porque eles têm uma agenda a cumprir, têm seus compromissos. E conversar com pessoas, cuidar de pessoas, dar trabalho, a gente não tem tempo para investir. É por isso que a gente trata os outros com indiferença. Preste atenção e olhe para mim. Sabe quando isso se dá em família? É quando alguém da nossa família precisa conversar e nós não encontramos ouvidos atentos. A gente precisa falar, mas a gente não encontra um par de ouvidos atentos, ouvidos que queiram nos ouvir. Eu lembro de ter atendido uma senhora que disse assim: pastor, o senhor está me vendo? E eu falei: lógico que eu estou vendo, irmã. O senhor está me vendo mesmo? Eu falei: irmã, eu tenho uma miopia considerável, mas estou te enxergando muito bem. Qual é a cor da minha roupa, pastor? Azul. Pois é, pastor, o senhor está me vendo. Então eu não sou invisível? Eu falei: lógico que não. Mas por que será que ninguém me nota na minha casa, pastor? Por que o meu marido chega calado e sai calado?
Eu faço perguntas e ele não responde. Eu quero me abrir e ele não me ouve. Por que será que os meus filhos não conversam comigo? Eu acho que eu sou invisível em casa. A indiferença, ela fere pessoas. E a indiferença é fruto do meu egoísmo. Quando eu não quero ouvir alguém, eu estou sendo egoísta. É engraçado que quando eu quero falar, eu quero que todos me ouçam. Mas quando alguém quer falar, eu sou egoísta, eu não quero ouvir. E nós temos essas relações marcadas pelo egoísmo, às vezes na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os amigos. Nós temos amigos que gostam da gente porque acham que nós somos bons ouvintes. Mas quando a gente precisa falar com ele, a gente precisa pegar uma senha com ele. Opa, é minha vez de falar, eu preciso falar com você. Me dá a senha, porque ele não quer falar. Indiferença. A indiferença fere pessoas. E a indiferença é um sinal muito claro de que nós somos egoístas. Você tem ferido alguém com a sua indiferença? Nós começamos uma campanha na igreja com os pais que têm crianças no departamento infantil. Porque nós estamos convidando os pais que têm crianças, filhos do departamento infantil, a passarem por um treinamento, e uma vez, de 2 em 2 meses, dar uma aula para as crianças, o marido junto com a esposa, porque a gente precisa do referencial masculino na sala de aula também. Eu louvo a Deus porque aqui a gente tem o Davi Odaira, que é um garotão, gente boa, que está no departamento infantil. O Lucas dá uma força no departamento infantil de vez em quando no culto infantil. A gente precisa dos homens. E quando essa ideia surgiu no coração da irmã Lília, ela me procurou e eu achei jóia. Aí ela disse uma coisa que eu fiquei muito triste. Ela falou assim: pastor, puxa, a gente precisa que os pais, eles compreendam o trabalho que nós fazemos aqui com os filhos deles. Porque às vezes eles vêm aqui e eles pegam os filhos, eles mal dizem boa noite para a gente, né? Mal dizem um obrigado para o voluntário que está trabalhando. Como se os voluntários até ganhassem para cuidar dos filhos dele, pastor. E às vezes o que um voluntário precisa é de um sorriso, de um boa noite, muito obrigado por cuidar do meu filho. E esse projeto pode nos aproximar. Porque quando um pai e uma mãe percebem o quanto esses nossos voluntários se viram nos 30, especialmente agora que nós estamos há 1 mês e meio sem a maior parte das salas do departamento infantil, porque nós estamos reformando e só vamos estar disponíveis no dia 1º de julho, eles estão se virando nos 30. Essa turma a gente precisa cuidar com muito carinho. A gente não pode ser indiferente. E esse apelo, eu gostaria que você pensasse, você que é pai, você que é mãe. Porque o pai, especialmente o pai, a gente precisa tanto de você. Num mundo em que os referenciais masculinos estão se tornando tão descartáveis numa sociedade avançada de Deus, a gente precisa afirmar o papel masculino. E as nossas crianças precisam ver um homem do lado de uma mulher. Precisam ver um casal agindo, interagindo. Pensem nisso, meus irmãos. Pensem nisso. Terceira atitude, verdade, melhor dizendo, o que eu quero afirmar é que o egoísmo precisa ser vencido pelo altruísmo. Onde a gente acha essa verdade? No comportamento do samaritano. Eita nós! Verso 33 e 34. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e derramou nelas vinho e óleo. Olha que atitude desse samaritano. Você sabe, né? Você lembra? O samaritano é inimigo de raça do judeu. Há um judeu que foi roubado, que está ferido, espancado, largado na beira do caminho. Passa um sacerdote e um levita, mudam de calçada. Vem um samaritano, estando de viagem, cheio de sacola. Ele para tudo que ele está fazendo. E mesmo sendo inimigo da sua raça, ele vai, ele cuida. Ele faz além do que se espera dele.
Ele coloca o vinho, porque o vinho tem um poder terapêutico, de limpeza. Ele coloca um óleo para dar aquela sensação de alívio nas feridas deste homem. Ele limpa esse homem, ele coloca esse homem em cima do seu animal, e ele leva esse homem até um local, e deixa lá, olha, passa o meu cartão aqui, todas as despesas dele, eu acho que ele passa mais de uma semana para ele ficar tranquilo, e se for alguma coisa além, põe na minha conta que eu pago. Ele fez além do que se espera. Sabe por quê? Porque esse samaritano, ele é usado por Jesus como o exemplo de alguém que exerce altruísmo. Altruísmo é o contrário do egoísmo, é o antídoto para a gente vencer o egoísmo. E por falar em egoísmo, olha só, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esse é o retrato dos dias que nós estamos vivendo. Gente egoísta, que só pensa em si mesmo. Sabe, irmãos, o samaritano, ele tem um comportamento altruísta, e é esse comportamento que a gente precisa ter. Não existe nada mais divorciado de Deus hoje do que o egoísmo. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é tudo ao contrário do egoísmo. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da doação. João 3,16. Quem é que lembra? Porque Deus amou o mundo que deu. O Evangelho de Jesus, a gente se dá, a gente se doa, a gente se oferece. Jesus veio para servir. Marcos 10,45. E não para ser servido. Não existe nada mais contraditório à pessoa de Jesus, do que o egoísmo. Porque Jesus é altruísta. Porque Deus é amor, um amor que se doa, um amor que se dá. Por isso a gente precisa combater o egoísmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o egoísmo é pecado. Gálatas capítulo 5, verso de número 20. Está lá na nossa Bíblia, na minha e na sua. O egoísmo é obra da carne. Por isso eu não posso ser egoísta. Por isso eu não posso ficar com esses meus lemas de vida, ema, cada um com seus problemas. Não posso. Porque Jesus se importa comigo, se importou comigo, com você na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, disse que voltará para nos levar. Eu não posso ser egoísta e vocês também não. Toda vez que alguém ama o próximo sem esperar nada em troca, essa pessoa se parece mais com Jesus. Como é que você tem agido, meu irmão? Você tem sido egoísta? A gente precisa superar o nosso egoísmo. E a graça de Deus precisa nos encorajar a isso. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Termino fazendo uma pergunta muito dura. Você é egoísta? Não estou perguntando se a sua sogra é egoísta. Estou perguntando se o seu cunhado é egoísta. Eu não estou perguntando se o seu marido é egoísta. Eu estou perguntando se você é egoísta. Como é que é você como amigo? Como é que é você como cônjuge? Como filho? Como um profissional? Tem profissional que omite informações dos outros no trabalho, porque são egoístas. Gente, uma das piores mazelas do ser humano é o egoísmo. Eu disse isso para uma pessoa que eu amo muito, e eu disse para ela hoje um comportamento: egoísmo é muito feio, porque ele nos divorcia de Deus. Imagine essa mazela numa mulher, o egoísmo numa mulher. Para mim
mim é tão contraditório, porque uma mulher gera a vida, dá a luz, e ela cuida mais do seu filho do que de si mesmo, porque isso está embutido no dom da maternidade. Uma mulher não pode ser egoísta, não pode pensar só em si mesma, não pode ser mesquinha. Pastor, o homem pode? O homem também não, porque o egoísmo é obra da carne, porque o egoísmo nos afasta de Deus, porque o egoísmo nos faz flertar com a solidão. Um dia, quando você morrer, poucos vão querer ir no seu velório, porque você nunca foi no velório de ninguém, porque você não se importa com gente, você não é capaz de se importar nem com os da sua própria família. Você vai flertar com a solidão. Por isso eu quero convidar você a curvar sua fronte. Eu quero desafiar você que ouviu essa palavra, que entendeu o que a gente falou. Se você entende que você é egoísta, quero convidar você a reconhecer que você pode, deve e precisa mudar. Talvez você esteja ferindo pessoas com o seu egoísmo, como aqueles assaltantes espancaram aquele pobre homem. Talvez você esteja ferindo pessoas com a sua indiferença. Mas eu quero orar por você que tem sido um bom samaritano. E eu quero pedir, porque eu entendo, reconheço e creio que o que é bom pode ser melhor. Se você tem sido um bom samaritano, eu oro para que você seja melhor ainda, que você tenha altruísmo. Quero orar por você. Hoje eu não quero expor você. Se você entendeu essa palavra, ora no seu coração, ora comigo. Pai querido, obrigado pela tua palavra que nos confronta e nos encoraja nesta noite. Pai, eu quero reconhecer que eu tenho sido egoísta na minha vida. Tenho pensado muito nos meus interesses e tenho me esquecido do interesse das pessoas que eu amo. E à luz desse meu reconhecimento, eu admito que eu quero mudar. Senhor, à luz da tua palavra, eu entendo que eu posso mudar, que eu posso ser altruísta, que a tua graça pode me incentivar a não apenas pensar em mim, mas pensar em mim, pensar nos outros. Eu preciso pensar mais nos outros, Senhor, não apenas nos meus próprios interesses. E Pai, obrigado, porque à luz da tua palavra eu tenho esperança que em nome de Jesus eu deixarei de ser um egoísta, deixarei de ser essa pessoa que aborrece o Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor é doação, o Senhor é entrega, e eu vou ser uma pessoa altruísta, que é a marca inconfundível de um cristão que se parece com Jesus. Pai, que nesta noite saiam daqui pessoas que estejam dispostas a serem mais altruístas, a socorrerem os outros, a serem mais empáticas à dor alheia. Faz isso, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso nas nossas vidas, e que tudo isso, Pai, seja única e exclusivamente para a glória do nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém, 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 amém.